Boa noite. As inscrições para o Enem acabam na sexta-feira e como o exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no país, a concorrência já não se limita apenas a jovens. Muitos adultos tentam uma vaga nas universidades, seja a busca por uma segunda ou terceira formação profissional ou a realização do sonho de concluir a primeira graduação. Eles mostram que buscar educação é o melhor caminho para um futuro melhor e não há limite de tempo para isso. E no NT Vale de hoje, você também vai ver que os brasileiros estão usando mais os cartões. Débito ganha espaço do crédito entre brasileiros que querem evitar as dívidas. Forças Armadas da Tailândia decretam lei marcial e assumem poderes no país. O Ministério da Defesa da Rússia indica que pode retirar tropas da Ucrânia. E ainda, a viajante sueca que dá exemplo de como ter uma nova fase da vida aos 40 anos. Cada vez mais, os consumidores brasileiros escolhem o cartão como forma de pagamento. E depois de apertos com dívidas no crédito, a preferência é cada vez mais o débito. Cerca de 60% das compras são feitas hoje por meio do cartão. Ele substitui o dinheiro a crédito ou débito. Além de praticidade, os cartões oferecem mais segurança para o consumidor na hora de comprar. Eu acho que é mais em conta, né? Mais rápido, né? Você usa muito? Eu uso o necessário, né? Do dia a dia, né? Segundo o Banco Central, em 2013, o número de cartões de débito aumentou em 9,8%. O mesmo ano fechou com mais de 106 milhões de cartões ativos. O aumento nas compras do débito mostra que o consumidor brasileiro está mais cauteloso com relação às dívidas. Você costuma usar cartão de crédito ou débito? Débito. Por quê? Porque crédito eu já usei uma vez, mas acabei me enrolando, aí deu muito dor de cabeça, eu parei. De acordo com o economista, tem mais vantagem quem usa o cartão de débito. Mas o consumidor deve ficar atento com o limite de crédito que é oferecido pelos bancos. Muitas vezes eu acabo usando o cartão de débito entrando no cheque especial. E cheque especial tem uma das taxas de juros mais elevadas no mercado. Então, de um modo geral, nós podemos pensar que o cartão de débito é a melhor opção, desde que o correntista não entre no cheque especial. Nem todo mundo sabe lidar com as compras a crédito e acaba endividado com a facilidade oferecida nos cartões. Porque eu não tenho controle, eu vou gastando, aí eu esqueço que depois vai ter que pagar de alguma forma. Para aqueles consumidores mais radicais, a dica é uma só. Cartão de crédito? Fora. Em março, o setor de serviços teve o terceiro pior resultado da série histórica que começou em 2012. O crescimento do mês foi de 6,8% em relação a março do ano passado. As taxas de janeiro e fevereiro desse ano haviam sido bem melhores, as duas acima dos 9%. O destaque do mês foi para os serviços prestados às famílias, que tiveram alta de 10%. Os serviços de comunicação e informação tiveram a menor alta, de quase 4,5%. A alta dos últimos 12 meses e a alta acumulada nesse ano ficaram em 8,7%. E quem declarou o imposto de renda já pode conferir se é preciso fazer alguma correção para sair da malha fina. A consulta deve ser feita no próprio site da Receita Federal e é importante para identificar pendências na declaração do imposto de renda e evitar o pagamento de multa ao fisco. O primeiro passo é acessar o extrato no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, com o número do CPF, um código de acesso e uma senha. Quem não tiver a senha e o código deve entrar no ícone Primeiro Acesso e seguir as instruções para adquirir os dados. É preciso ter o número das declarações feitas este ano e em 2013. Em caso de problemas na declaração consultada, no extrato estará escrito com pendência e a pessoa terá de enviar uma declaração para retificar as informações prestadas no documento.
Juristas que participaram do 12º Congresso Brasileiro de Direitos do Consumidor encaminharam um manifesto ao Senado. Eles pedem a aprovação imediata de 2 projetos de lei que buscam atualizar o Código de Defesa do Consumidor. É o tema de hoje no quadro É Seu Direito, com José Carlos Cataldi. Amigos, são muito bem intencionados aqueles que nesse manifesto pedem pressa ao Senado da República na aprovação de alterações no Código de Proteção e Defesa do Consumidor para que ele se atualize, se modernize e passe também a tutelar as relações estabelecidas através da mídia eletrônica, através da internet e também estabelecendo meios de mediação imediata na própria rede. Ocorre que se há bem-intencionados, há também mal-intencionados, que representam lobbies como o sistema bancário, que tem sempre vontade de se desvincular do CDC, ou, quem sabe, até outros interesses que possam querer acabar com o princípio da sinceridade do consumidor ser presumida. São riscos que se correm, eles podem oferecer emendas a esses projetos e fazer com que o código, ao invés de avançar, atrase. É preciso ter muito cuidado com essas coisas e, como dizem os mais sábios, orai e vigiai, porque o inimigo anda solto com a voracidade de um leão para engolir a gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, reconsiderou a decisão que tinha tomado ontem de soltar os presos pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Ele liberou da prisão o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, mas manteve todos os outros presos, inclusive o doleiro Alberto Youssef, que é acusado de comandar o esquema que movimentou 10 bilhões de reais ilegalmente. O impasse ocorreu porque a Justiça Federal do Paraná não havia enviado todo o caso para o STF. Isso porque a investigação envolve deputados federais que só podem ser julgados pelo Supremo. O Ministério Público Federal denunciou 5 militares da reserva por envolvimento na morte do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido há 43 anos. 2 deles vão responder por homicídio triplamente qualificado e podem ser condenados a mais de 37 anos de prisão. Documentos relacionados ao crime foram encontrados na casa do coronel Paulo Malhães, morto em abril na Baixada Fluminense. A filha de Rubens Paiva participou da audiência que divulgou o nome dos 5 militares denunciados pelo Ministério Público Federal pela morte do ex-deputado há 43 anos. É uma história que nunca termina, né? Ao contrário das coisas que têm um fim claro, que têm um enterro claro, né? Nós nos produzimos para aguentar uma história que nunca termina e que nunca esqueçam que isso continua acontecendo. O ex-comandante do DOI, general José Antônio Nogueira Belhã, e o ex-integrante do Centro de Informações do Exército, o coronel Rubens Paim Sampaio, são denunciados por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, sob tortura e com impossibilidade de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. A pena prevista é de até 37 anos e 6 meses de prisão. O coronel reformado Raimundo Ronaldo Campos, que não teve imagem divulgada, e os militares Jurandir e Jacir Oxendorf são acusados pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. As penas chegariam a 10 anos de prisão. Além disso, os 5 militares foram denunciados por associação criminosa armada, já que a atuação deles jamais foi assumida como ato oficial. Outros 9 militares envolvidos no caso foram identificados, mas já morreram. Entre eles está o coronel Paulo Malhães, assassinado em abril deste ano. Na casa dele, o Ministério Público Federal obteve documentos e arquivos. Um deles prova que o coronel Belhã, um dos acusados, também comandou o Centro de Informações do Exército, informação que os procuradores não conseguiram com as Forças Armadas. Em primeiro lugar, o Exército, ele se recusa, ele só nega informações do Ministério Público ao Ministério Público e às comissões da verdade. Em segundo lugar, o que nós temos verificado é que esses militares, muitos deles, ainda guardam em suas casas um material público, de interesse público ou documentos públicos e que deveriam ter sido liberados antes. Ao todo, o Ministério Público Federal ouviu 27 pessoas. Rubens Paiva foi levado por militares no dia 21 de janeiro de 1971
2021 e morto nas dependências do DOI-CODE no Rio de Janeiro. Na versão oficial, o ex-deputado teria sido resgatado por militantes de esquerda. Até hoje, o corpo não foi encontrado. Recentemente, o coronel Paulo Malhães, em depoimento à Comissão da Verdade, admitiu que participou da operação de ocultação do cadáver. O corpo teria sido jogado em um rio não identificado. A lei de anistia brasileira de 79 não pode ser invocada para proteger graves violações a direitos humanos cometidas por pessoas do Estado. E o exército da Tailândia decretou estado de emergência no país hoje, após vários meses de crise política e manifestações contra o governo. A decisão de decretar a lei marcial foi dada pelo exército tailandês sem consultar o governo do país. Com o decreto, as Forças Armadas tomaram para si todos os poderes do Estado. Segundo os militares, o objetivo é restaurar a paz e a ordem pública e não representa um golpe. Mas o governo reagiu e disse que o primeiro-ministro interino permanece no poder. Tropas já estão ao redor da capital Bangkok, patrulhando ruas, montando barricadas e bloqueando prédios. Em outro ato por conta própria, o Exército informou que todas as rádios e televisões do país devem se conectar aos meios de comunicação militares quando for solicitado. Agora são 7h11 no horário oficial de Brasília. E no próximo bloco, a Rússia pode acalmar as potências do Ocidente. Ministério da Defesa russo dá sinal de que vai retirar tropas da Ucrânia.